Eu diria que a nossa carga tributária, não queria falar muito de números, mas queria só que, posso até mencionar números a posteriori, mas eu diria que nós temos que pensar no conceito de carga tributária líquida, ou seja, na verdade, aquilo que é arrecadado após as transferências feitas através de assistência social, previdência e subsídios. Ou seja, a nossa carga tributária será muito menor do que, depois nós podemos conversar sobre números, do que é dito, particularmente enfocado de forma muito forte na imprensa. Eu avalio que nós temos que pensar em carga tributária líquida quando se faz essa discussão e não em carga tributária bruta. E essas comparações entre países, eu também diria que devem ser mais questionadas e qualificadas. Cada vez mais, cada país é um caso diferente. Então, quando alguém diz, olha, o Brasil está crescendo tanto, a China cresce não sei quanto, Angola cresce não sei quanto, isso tem importância, assim, muito relativa. Um país que é pequeno cresce 20%, Angola cresce atualmente 20% ao ano. É verdade. Um país que tem uma máquina passa a ter 2 máquinas e cresceu 100%. Uma outra é uma economia grande, uma outra coisa é a economia americana. Então, essas comparações entre países, elas são importantes, mas devem ser relativizadas. Assim, cada caso é um caso. Quero dizer que sou extremamente favorável ao estudo de experiências internacionais, a comparações. Agora, esta ideia de dizer a China foi assim, ou a Coreia é assim, a Dinamarca é assim, portanto, o Brasil está mal ou está bem, isso, diria que nós temos que pensar muito em relação ao passado recente, porque nem em relação ao passado mais distante vale a pena, porque a estrutura do país mudou muito. Então, esta ideia de que em 1950 o Brasil era X, sim, mas a estrutura hoje mudou muito. Então, não dá para comparar o Brasil de hoje com o Brasil de 1950. Podemos comparar o Brasil de 10 anos atrás, aí tudo bem, ou seja, as mudanças que estão ocorrendo. Agora, comparar um país em momentos tão distantes é igual a se comparar o Brasil com a China, o Brasil com a Índia, o Brasil com a Dinamarca. Então, temos que fazer qualificação nessas comparações. Isso eu estou mencionando só para, diria, provocar um pouco a discussão sobre carga tributária, que é feita dessa forma tão simplista. Carga tributária tanto no Brasil é maior. Então tem que se reduzir porque lá é menor. Então, diria que isso não é um bom caminho para a nossa conversa. Acho que o tamanho da carga tributária depende das necessidades sociais. Bom, e por que nós não temos, eu avalio uma carga, um sistema tributário progressivo, que parece algo tão óbvio? Por que nós não temos uma taxa de juros muito mais baixa, que parece algo tão óbvio? Porque isso depende de iniciativa política, mas não depende só de iniciativa política. Depende também de se constituir um debate na sociedade onde nós possamos ter hegemonia de ideias para poder realizar as mudanças. Eu não tenho a menor dúvida que, sobre a questão da taxa de juros, só para dar o exemplo mais marcante para nós falarmos depois do sistema tributário. Sobre a taxa de juros, sem dúvida que existem interesses econômicos que impedem no Brasil de a taxa de juros ser reduzida. São interesses muito fortes. E eu diria que nós perdemos, por enquanto, este debate. E os interesses econômicos não são só, parece, do sistema financeiro, ou pelo menos daquele sistema financeiro que nós mais reconhecemos como os bancos. Em verdade, fundos de pensão têm interesse na taxa de juros elevada e representam os trabalhadores, fundos de pensão que têm um peso político na sociedade muito elevado. Das grandes estatais brasileiras,
seus recursos estão aplicados em títulos da dívida pública e, portanto, toda vez que a taxa de juros é elevada, seus gestores cumprem as metas anunciadas no início do ano e, na verdade, isso tem sido o caminho dos últimos anos. Correntistas de poupança, da caderneta de poupança, não admitem a mudança de regra. E isso estabelece, por exemplo, um patamar mínimo para a taxa de juros no Brasil. Quando estávamos em crise, no ano passado, no ano 2009, o Banco Central reduziu a taxa de juros até o patamar de 8,75, que é uma taxa de juros muito alta. Se tivesse reduzido para 6, continuaria sendo uma taxa de juros muito alta? Sim, continuaria sendo. Agora, não poderia ter reduzido para 6, porque existe um piso na caderneta de poupança. Ou seja, pelo menos a taxa de juros no Brasil teria que ter sido 7,5, pelo menos. Pelo menos. Não daria para mudar por uma questão óbvia. Quem tem dinheiro no título público retiraria e colocaria na poupança. Então, não daria. Quando consumidores vão a Casas Bahia, Casas Ricardo fazer compras, não estão pouco ligando para a taxa de juros, querem saber se a parcela cabe no seu salário. Então, não existe base social no Brasil para esta mudança que todos nós desejamos, que é reduzir drasticamente a taxa de juros. E isto é preciso que agora nós iniciemos este debate. É preciso também que comecemos o debate, estamos não começando aqui neste caso estamos continuando, mas lá para fora com a sociedade, é preciso que se discuta a composição da carga tributária. No lugar de ter lá em São Paulo aquele termômetro dos tributos, tem que ter o termômetro dos tributos que pagam os ricos e pagam os pobres. É isso que importa. Tem um indicador de quanto os pobres pagam de tributos no país em relação ao que os ricos pagam de tributos. De quanto é tributo direto, quanto é tributo indireto. Quanto é tributo sobre a herança, quanto é tributo sobre a renda. Isso é que importa. Essa discussão é que nós temos que levar. E não existe nenhuma base social ampla para a discussão dessa questão. O sistema tributário brasileiro não se transformará da noite para o dia, em um sistema tributário progressivo se essa discussão não for feita na sociedade e se não conquistarmos uma maioria para realizar as mudanças. Isso vale também para a taxa de juros. Em relação ao gasto público, nós fizemos o debate e estamos vencendo. Por quê? Na verdade, existem diversos segmentos sociais que perceberam que o gasto público não é esse demônio que a imprensa diz que é. Na verdade, a começar, parlamentares gostam de uma emenda individual para levar lá para o seu município, etc. O governo faz grandes realizações com o gasto público. As famílias, os trabalhadores são beneficiados com o gasto público. Então, apesar de existir alguém batendo pé, querendo colocar o gasto corrente contra o gasto de investimento, nesse debate perderam, estão só esperneando. Essa história do gasto corrente, o gasto de investimento, isso é só chororô. O Botafogo faz muito isso lá no Rio, o Botafogo e o Vasco fazem chororô. Então, a história do gasto corrente vezes o gasto de investimento é só chororô, porque se alguém quer falar de eficiência do Estado, tem que falar da relação entre gasto com atividade meio em relação a gasto com atividade fim, não entre gasto corrente e gasto de investimento. Quando se faz uma escola, se fez um investimento, depois não vai fazer o gasto corrente de colocar o professor na escola? Só vai se fazer gasto de investimento? E como é que você vai fazer o projeto para a escola? Não vai se contratar engenheiro? O Estado não vai ter engenheiro? Então, é preciso, para fazer gasto de investimento, é preciso fazer gasto corrente. Depois é preciso fazer mais gasto corrente ainda para sustentar aquele investimento. Então, isso é chororô.
ficar falando de que o gasto corrente está aumentando, etc., e não aumenta o gasto de investimento. Na verdade, o gasto de investimento tem subido muito, e o gasto corrente é preciso, sim, aumentar os salários, é preciso contratar profissionais para o setor público com nível que possa competir no mercado, etc., etc. Então, esse debate, por exemplo, foi um debate feito na sociedade, que continua sendo feito, onde se conquistou uma maioria capaz de dar legitimidade às ações de gastos públicos. Então, eu diria que, pelo lado do gasto público, nós estamos fazendo debate, estamos mantendo, Jorge já está aqui quase no cartão vermelho, já me deu o cartão amarelo, falta aqui apenas 1 minuto. Então, esse debate nós vencemos. Eu diria que estamos vencendo e estamos realizando o gasto público necessário. Sobre o câmbio, estamos empatando o jogo, estamos discutindo, indo, voltando. Sobre juros e tributação, estamos fora do debate. Diria que até agora o placar é desfavorável a nós. Então, não conseguimos fazer mudanças tributárias importantes. Mudanças importantes, para mim, significam mudanças que mudem o perfil de regressivo para progressivo. Nesse caso, eu ouço falar assim como agora todo mundo já fala em desenvolvimento, que é muito bom. Há 8 anos atrás, a palavra desenvolvimento tinha sido enterrada. Hoje em dia não se fala mais em sistema tributário progressivo, se fala em reforma tributária. Eu prefiro voltar à época da palavra desenvolvimento, que tinha associado a esta ideia de desenvolvimento, a ideia de um sistema tributário progressivo. E depende de ir lá e continuar a batalha, tal como a palavra desenvolvimento foi resgatada. Eu acho que é possível resgatar também a ideia de sistema tributário progressivo. E quero dizer mais. Por último, avalio que nós temos que trazer também para o debate de ideias a palavra planejamento, porque é necessário fazer debate na sociedade para ganhar legitimidade para realizar mudanças, mas é necessário ter planejamento para a execução. Então, a palavra planejamento tem que voltar para a nossa pauta, assim como voltou a palavra desenvolvimento. Então, nós temos que ter planejamento, e planejamento para fazer mudanças. E planejamento não significa isso que muita gente imagina, que é pensar o Brasil daqui a 50 anos. Tudo bem, isso é planejamento também, mas planejamento também é planejar todo dia, todo mês, todo ano, ter metas, ter objetivos, ter instrumentos, ter políticas de avaliação, e assim é que nós vamos, eu diria, colocar o projeto de desenvolvimento, eu diria, em prática. Para encerrar aqui, que o Jorge já começou a respirar mais alto do meu lado, eu diria que há um termo que é muito utilizado para ocorrências de crescimento, que é o tal do voo de galinha, quando um país cresce 5% e depois passa a crescer a 2%. Então, dá aquele salto que não se sustenta. Eu diria que o desenvolvimento, inclusive o que o Brasil está agora caminhando, pode se transformar num voo de galinha de desenvolvimento se não houver planejamento, porque desenvolvimento não ocorre espontaneamente, ou seja, não é a cada ano vai se tomando certas medidas, realizando políticas, etc., e daqui a pouco o conjunto dá um desenvolvimento. Não é assim que se faz desenvolvimento, não é assim que se fez desenvolvimento. Desenvolvimento